dia e bem-vindo na comunidade do Quality Engineering. Neste episódio falamos sobre indicadores de qualidade que não são de Quality Assurance. Abordamos também questões de tipo: será que os relatórios têm valor para o cliente? Não perca nenhum episódio fazendo o subscribe e pode encontrar mais conteúdo no blog qinit.com. Uma boa audição. É um bocadinho diferente a experiência que tenho, porque ao acabar por não trabalhar numa consultora, trabalhar sempre em produto diretamente, acho que o mindset é diferente, ou seja, nós não trabalhamos para um cliente, não temos que provar ao cliente o valor, queremos é sim nós provar internamente o valor que trazemos aos produtos, por exemplo. E por acaso então temos estado a trabalhar nos últimos meses sobre como então uniformizar o que é que significa o valor de qualidade. Ok. E acho que seria interessante trazer aqui a nossa visão para este assunto. Então, se calhar começava por explicar que pronto, para nós qualidade não é só testes e não é só automatização. Para nós qualidade significa um conjunto de disciplinas e às vezes o pessoal pensa sempre em Selenium, WebDriver, Cypress e testes de UI, testes end-to-end, e nós muitas das vezes até dizemos dá mais valor, ou traz mais valor descer na pirâmide, aumentar o número, aumentar, digamos, o tipo de testes e diversificar o tipo de testes do que propriamente aumentar a bateria de testes de foco em end-to-end e pensar de uma forma diferente. E temos outros tópicos como qualidade de código e etc. que esperamos que o pessoal de qualidade de trabalho, chamamos Quality Assurance Engineer e não testers ou software tester, como se chama. Então agora estava aqui a olhar um bocadinho para o que nós temos estado a definir. Por exemplo, chegámos a algumas métricas do que achamos que define qualidade. Então coisas como, por exemplo, o número de bugs encontrados durante o processo de desenvolvimento, em que aqui tentamos uniformizar o que é a equipa de qualidade, porque nós não temos uma equipa de qualidade, temos uma equipa de desenvolvimento que entrega algo. E a equipa de QA está totalmente integrada na equipa de desenvolvimento, daí não fazemos a diferenciação. Depois, obviamente, o número de testes executados, quer sejam eles manuais, quer sejam eles automáticos, isso é uma diferenciação de tipo. Depois temos outras coisas interessantes, porque trabalhando nós em Continuous Integration, poucos produtos estão integrados com Continuous Delivery, mas temos um sentido que é o tempo que demora um bug desde que foi encontrado a ser entregue em produção. Isso é uma métrica que estamos bastante interessados, porquê? Porque isso significa a eficiência que a equipa de desenvolvimento tem nos seus processos. Não é? E se tivermos o stage de teste totalmente decoupled da fase de desenvolvimento, vamos ver aí um delay na entrega. Sim, está grande. Exatamente. E deixa-me só aqui ver os outros. Exato, a frequência de deploy, ou seja, não propriamente que isto signifique ter ou não ter uma melhor equipa de qualidade, mas já significa uma maturidade que existe no processo em si. E normalmente aumenta-se a frequência de deploy quando se tem confiança no processo e se tem confiança na integração que se tem. É um bocadinho esta a visão que temos. Mas é interessante porque acho que foge do reflexo normal de que estava a dizer o Filipe, quantos testes automáticos temos e blá blá blá, isso tudo. Aí está mais a virar com a capacidade então, a qualidade acaba por ser um suporte, não é? A aceleração, a confiança da equipa, não é? E acho isso muito interessante porque está a tentar medir o valor da value chain de criação de um produto digital, não é? E não só numa atividade isolada de QA, como se fosse alguém de uma linha de montagem de uma fábrica, não é? Tipo, exatamente. Tirar os produtos no fim, valida, plumba, não é? E acho que isso é muito interessante. Então agora o desafio
que nós que tivemos é, ok, temos definimos as métricas, agora precisamos de começar a absorver e ler essas métricas, e quão mais automatizado essas métricas estiverem, melhor. Então depois identificámos os produtos que as equipas têm de estar integradas, para realmente produzir esses dados para depois a seguir serem analisados e serem criados os dashboards para refletir essas métricas. Ok, e então hoje, como que estão a fazer essa comunicação? Por exemplo, vocês têm Excel que são comunicados para a equipa, para o stakeholder, pronto, para também ver como que são concretamente como que eles ou estão seja, comunicados. o objetivo, obviamente que isto é um processo, ou seja, desde o início da criação de que métricas é que vamos querer que todas as equipas implementem, as equipas todas estarem integradas nos softwares que precisamos. Por exemplo, para nós qualidade, lá está, não está só na área de testes. Uma área que estamos bastante interessados é na área de qualidade de código. Então, por exemplo, métricas que sejam relativas à qualidade de código, utilizamos, por exemplo, software de análise estática para nos realmente produzir essas métricas. Então, temos que garantir que os produtos, e temos um roadmap para os produtos poderem fazer a integração com esses tools que nos ajudam. E depois a seguir, o que nós temos é uma equipa focada apenas na criação e na agregação destes dados, de diferentes tools. Então, cada equipa tem um género de um ficheiro em que diz, ok, eu estou integrada com este tool, com este tool e com este tool, e aqui estão os IDs dos meus produtos ou dos meus repositórios. E a partir dali é extraído um conjunto de métricas. Essas métricas são espelhadas, por exemplo, num dashboard de Grafana, e a nossa ideia agora é escalarmos e trabalharmos nas métricas que esses dashboards apresentam. Ok. Mas obviamente que isto é um processo que temos... Sim, iterativo, incremental, não é? Exatamente. Ou seja, esta equipa começou por definir o dashboard base, nós agora, ok, estamos a olhar para ele de uma forma mais crítica, do género, ok, estas métricas não espelham grande valor para a qualidade, então o que é que agora precisamos de incrementar, que tipos de métricas é que precisamos, ou até, às vezes, tem a ver com a forma como se está a mostrar uma métrica. Às vezes há métricas que fazem sentido de ser vistas diárias, há outras que fazem ser sentidas vistas em ciclo de desenvolvimento. Exato. Não, é interessante, então, exato, sim, exato, faz mesmo pensar a isso depois, quais são as outras métricas ou dados que são necessários cruzar depois para ter uma análise, não é? Porque às vezes pode haver alguns dados contextuais para a interpretação, não é? Mas, exato, é daí ter o processo incremental que estão a falar, não é? Exato. Porque é impossível alcançarmos um processo que sirva de uma só vez, temos que ir incrementando. Outra tool que utilizamos bastante é, por exemplo, o scan do Lighthouse, da Google, para a análise de performance das aplicações de front-end, neste caso. E então, uma das data sources destes dashboards uma delas é o Lighthouse, por exemplo. Depois, porque havia algumas questões se a criação dos reports pode ser um aspecto positivo ou não para o cliente, ou se é preciso comunicar de forma síncrona ou assíncrona. E eu acho que aí, se calhar o Filipe também tem input a dar, mas para mim voltamos ao ponto do o que é que o cliente quer, não é? O que é que ele é, não é? Porque alguns stakeholders nunca lê os e-mails, não é? Ou, pronto, se o e-mail tem um anexo, nunca vão abrir, não é? Pronto, acho que depende muito da pessoa, não é? Do conhecimento que pode ter, não é? De o que a pessoa valoriza, não é? Se alguns só vê coisas em reunião, não é? Ou, alguns números, o outro quer um esquema, pronto, acho que aí... Isso por acaso foi engraçado que eu já há uns anos, quando trabalhei numa outra empresa, a nível de telecomunicações, fomos a primeira vez foi a primeira vez que fiz testes em produção. Neste caso, o nosso diretor queria testes em produção, ainda não conhecia sequer o Chaos como existe hoje, porque a empresa tinha a equipa de QA, normal, processos, pipelines e toda essa lógica, e o diretor achava que não, porque a entrega nomeadamente dos sites, né, a entrega dos sites e a configuração de sites estava sobre a alçada do negócio. E então o que ele dizia era,
nós entregamos isto ao negócio, não era efetivamente a abordagem que ele queria, e então ele disse, vamos então fazer uma abordagem diferente, vamos apanhar o que é que está mal em produção, que eles fazem de mal, não é? E claramente surgiu bastante efeito, porque apanhámos muita coisa em produção, e nessa parte dos relatórios, por acaso, nós fizemos 2 testes diferentes, que houve uma primeira abordagem que nós mandávamos os relatórios por e-mail, e depois passámos a ter uma plataforma, na altura, já não me lembro, sim, na altura foi o Confluence que nós usávamos, em que tínhamos exatamente tudo descrito numa página, exatamente em vez do e-mail. E claramente notámos uma grande diferença a nível da abordagem dos stakeholders, que efetivamente no Confluence liam, porque abriam, né? Abriam a página e viam lá aquelas coisas a vermelho. Agora nos e-mails nunca tínhamos feedback, os e-mails era escusado. Mandaram... É fácil pôr uma regra no email, não é? Tipo, sortir de when email de whatever, do report qualidade, bin, pronto. Exatamente. Exato. Mas interessante, não é? Porque acho que aí o que tu a perceber também é que o comunicar o valor da qualidade, neste caso, foi de mostrar os problemas em produção, nas operações, não é? Pelos testes, não é? Portanto, acabou de ser esta abordagem, não é? Acho que antes não era visível, era isso um pouco a situação, não é? Sim, houve, e até na altura nós tivemos um grande, por acaso, durante o período que nós lá tivemos, eles fizeram um desenvolvimento, nunca mais me esqueço, que isso aí criou o mesmo impacto na empresa, que basicamente houve uma integração de um serviço que não foi testado por nós, não passou sequer por nós, depois eles fizeram a integração durante a madrugada, numa passagem de produção durante a madrugada, em que claramente o desenvolvimento estava mal feito. Nós só iríamos testar no dia a seguir, mas eles fizeram durante a noite. E na manhã a seguir nós temos um mail na caixa a dizer o que é que se passou, porque havia um telemóvel a 0 euros e houve pessoas que encomendaram a 0 euros. Exato, e depois efetivamente tivemos que dar o telemóvel a 0 euros. E aí eles claramente perceberam, realmente aquilo tem valor. Exato, e depois de ter um problema concreto, não é? Exato. Depois da tal probabilidade do problema acontecer, não é? Sim. Ok. Eu acho que isto é uma questão de probabilidade, ou seja, não necessariamente por termos uma equipa de qualidade a trabalhar junto de uma equipa de desenvolvimento, o risco passa a ser zero. Eu acho que tudo tem uma questão a ver com a maturidade que se quer dar à equipa e ao processo de entrega, e obviamente que um processo, no meu ver, de entrega de madrugada não é um processo totalmente maduro, e que notoriamente precisa de ser melhorado. Acho que essa é a minha perspectiva nesse sentido. Uma das coisas que nós temos tentado introduzir é, de facto, nós trabalhamos em Scrum, 95% das equipas, e temos motivado bastante o uso da review com os stakeholders do projeto e utilizar slots, por exemplo, de 5 minutos no máximo para apresentar o reporte de qualidade. O estado. Em que, exatamente, em que incorpora informações como, por exemplo, um dos projetos em que eu tive, por exemplo, quando começámos a executar o scan do Sonar Cube, começou a mostrar algumas métricas que deveríamos melhorar. Então depois utilizámos a review para mostrar a evolução que estava a ter esse tipo de métrica, e acabámos por utilizar o mesmo report para mostrar quantos testes foram executados, quantos bugs foram encontrados, o que é que, não sei, blockers que tenham acontecido, mas eu acho que um dos valores mais palpáveis, ou que o stakeholder entende mais, nomeadamente de negócio, é o número de bugs prevenidos, ou que houve uma prevenção de chegar à produção, por exemplo. Sim, exato, é isso. De uma forma direta. Exato, tipo, não está a dizer apanhamos 100%, não é? Tudo o que podia haver, não é? Mas diz apanhamos que se não tínhamos feito, passavam, não é? Exato. Exatamente. E, por exemplo, já há vezes que, ok, aquela equipa tem... Estão-me a ouvir? Fiquei sem bateria nos fones. Ok. Os fones estão-me a dizer que estão a ficar sem bateria. Uma das, por exemplo, ok, tem aqui uma automação super boa que tem 100% de coverage.
Depois a segunda pergunta. E no último ano, quantos bugs essa automação encontrou? Nenhum. Então, se a tua bateria não está na verdade, a fazer, ou das duas, uma, ou não está aí a fazer nada, ou a tua equipa não entregou bugs nenhuns, ou então a automação de facto está a cobrir os cenários errados. Mas é interessante porque basicamente isto quer dizer que para realmente medir o valor da qualidade, né, temos quase, não sei sempre, combinar uma métrica, não é, de suporte que é, temos X testes automáticos, não sei o quê, unitários, não é, funcionais, e depois correlar com o output, não é, com os bugs já para new, etc, não é, porque se calhar com o que estás a dizer, se fazemos uma matriz, se calhar há muitos testes que estão lá só para a decoração, não é, e Exato. se calhar,